Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir esse vídeo de número 30 que nós estamos gravando dentro do Evangelho que escreveu Marcos. Estamos no capítulo 10, vamos ler a partir do verso 13. No último vídeo nós falamos sobre a questão do divórcio, né? E espero que tenha sido útil para aqueles que ouviram. E assim também eu oro a Deus e peço que esse vídeo também possa chegar às pessoas necessitadas. E que seja útil, né, para a sua fé, para a sua caminhada, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que possam ouvir, crer, né, ouvir, entender o Evangelho, crer e praticar, crer, serem salvos, né? Porque é para isso que Deus nos deixou o Evangelho, para todo aquele que crê, ouvir e crer, seja salvo. E aí possam começar a praticar aí o Evangelho, aquilo que aprenderam, vivendo de uma forma que, debaixo de um entendimento do que é o Evangelho, da vida que agrada a Deus. Então nós estamos aqui neste propósito de expor o Evangelho que escreveu Marcos, e estamos aí no capítulo 10, verso 13. Amém? E o que eu espero aqui é que esse vídeo seja útil a vocês aí. Que vocês possam ouvir o Evangelho, a exposição do Evangelho. Nós não temos outra literatura aqui, eu costumo deixar bem claro isso, é somente a Bíblia que aqui está. Então nós vamos ler o texto, expor o texto, aquilo que está escrito aqui, está escrito aí na sua Bíblia, talvez mudando algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. O Senhor é fiel para que mantenha o sentido da sua mensagem. E você, eu creio, vai entender, né, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala comigo também, né? Bom, diante disso, Jesus, né, estava caminhando para a Judéia, né, quando então ele foi perguntado, né, ali por alguns escribas, fariseus, a questão do divórcio. Isso já foi falado no vídeo anterior, só para a gente pegar. E Jesus continua caminhando, né? A época de Jesus por vezes viajou de um lugar para outro em barcos, não é? Talvez, não sei, mas talvez em animais, né? Na época, camelo ou mesmo jumento, né? Teve uma época, vamos chegar lá, que Jesus adentra em Jerusalém, assentado sobre o jumento. Mas tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. Mas normalmente Jesus ia a pé, caminhando, né, de um lado para o outro, com os seus discípulos, com os seus seguidores, né, e nessa caminhada, nessa ida e vinda do Senhor Jesus, ele ia ensinando situações que iam aparecendo. Jesus ia ensinando as coisas a respeito do reino de Deus. Então nós vamos ler primeiramente do 13 ao 16, que diz assim, no capítulo 10 de Marcos: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então Jesus, ali, né, depois de dar instruções e falar a respeito do divórcio, aparece uma situação, ele andando, pessoas levando a ele meninos, crianças, creio eu, de colo ainda, né, para que Jesus pudesse tocar neles e orar por eles, né. Mas aconteceu que os discípulos
de Jesus começaram a repreender essas pessoas. Naturalmente não os meninos, que eram crianças, né? Mas aqueles que traziam as crianças, queriam trazer as crianças até Jesus, né? Querendo impedir eles de que trouxessem as crianças até Jesus. Aqui nós podemos perceber quão desvalorizados eram as crianças, né? Os meninos, né? Naquele tempo, tá certo? Então, naturalmente, os discípulos, na sua tradição, né, na sua tradição, no seu entendimento que eles já tinham recebido, eles achavam que os meninos não deveriam ser trazidos até Jesus, né? Por isso os repreendiam aqueles que traziam os meninos. Mas Jesus, o verso 14 diz, ele viu e ficou indignado com essa situação. Indignou-se, né? Vendo os discípulos ali querendo impedir as pessoas de trazer as crianças até ele. Os meninos, como disse, naturalmente os de colo, né? Talvez recém-nascido ou com poucos dias de vida. E ele disse assim: deixa os meninos vir a mim, porque dos tais, né? Não impeçais não, porque dos tais é o reino de Deus, né? Nós podemos entender aqui, irmãos, que Jesus estava falando do quê? Dos meninos que ainda não tinham entendimento das coisas de Deus, né? Aquelas que são inocentes, talvez aqui crianças de colo ainda que nem tinham pecado ainda. E ele disse, dos tais é o reino de Deus. Ou seja, as crianças, aquelas que ainda não têm entendimento, aquelas que ainda não, vamos dizer assim, não chegou à idade da razão, ou recém-nascidos, crianças, meninos, que eram trazidos para serem abençoados por Jesus, né? Porque Jesus afirma que dos tais é o reino de Deus. Ora, então aqui nós podemos tirar uma lição para nós. Só entra no reino de Deus, né, quem tiver sem pecado. Como é que nós podemos ficar sem pecado, sendo nós tão pecadores que somos? Inocentes, como nós, sendo culpados, sendo pecadores que nós somos, como é que a gente vai entrar no reino de Deus? Já que no reino de Deus não entra pecado, o pecado não pode haver em nós. É somente através de Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. Não tem outra maneira. Não é porque nós vamos pagar penitência, não é porque nós temos que fazer obra de caridade para ganhar o céu. Ninguém ganha o céu. O céu nos é dado. Dado por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então só tem uma maneira da pessoa pecadora que somos, de todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram, todos, né? Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, está lá em Romanos, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e fizeram-se inúteis, né? Mas reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, aí sim, aí podemos entrar na vida eterna. Então, naturalmente, Jesus colocou, com base nisso, dos tais é o reino de Deus. Por quê? Porque os meninos, né, que ainda não tinham pecado, né, as pessoas falam do pecado original. Que o pecado original que entrou lá por Adão, né, Adão desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e esse pecado ele passou a todos os homens. Não foi o pecado que passou a todos os homens, foi a consequência do pecado, a morte. Então todos nós que nascemos sem entendimento das coisas de Deus. Por isso estamos afastados de Deus. E naturalmente a pessoa afastada de Deus, ela vai pecar, né? Por isso que eu estou dizendo, a criança aqui provavelmente sejam bebês, colo, né, que eram trazidas pelos pais ou por alguém conhecido até Jesus. Por isso que Jesus afirma, dos tais é o reino dos céus. Por quê? Porque eram pessoas que ainda não tinham pecado, embora não tivessem o conhecimento das coisas de Deus.
mas eram sem pecado, e como não tinham pecado, o reino de Deus era um deles. Eles poderiam entrar no reino de Deus. Então é um erro grave, não é? Que algumas religiões, alguns cristãos, dizendo-se cristãos, e batizam crianças, para que por este batismo, não é? Elas sejam perdoadas do pecado original de Adão, que entrou lá para Adão. O pecado não passa, irmão, de uma pessoa para o outro. O pai pecou, o pecado do pai vai passar para o filho? Não. O pecado do pai está sobre o pai, o pecado do filho está sobre o filho. A salvação é uma coisa individual, um particular seu com Deus. Cada um de nós vamos dar conta a Deus dos nossos atos. Então eu não posso salvar o meu filho, não é? Meu filho não levará o meu pecado, não é? Eu não posso salvar minha esposa não pode me salvar, nem o pastor da igreja, nem a igreja, ou qualquer outra religião tem o poder de salvar as pessoas. O papel da igreja, o papel da instituição religiosa é levar as pessoas até Cristo, né? É levar as pessoas a aquele que pode salvá-los, que é Cristo Jesus, né? É como João Batista. Costumo pegar o exemplo de João Batista como igreja, né? Quando ele viu passar Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu não, né? Foram perguntar uma vez para Jesus por que é que ele estava batizando, para João Batista, por que ele batizava, quem era ele, se ele era Elias, se ele era um dos profetas, se ele era o Cristo. Ele disse que não era, né? Então perguntaram, por que batiza então, se ele não é o Cristo, não é profeta, não é nada, né? Aí ele explica: eu batizo com água, né? Eu os batizo com água, mas vem aquele que é antes de mim, vai vir, mas ele já é antes de mim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então Jesus hoje, né, é aquele que batiza com o Espírito Santo, com fogo, não é? Então a igreja deve levar as pessoas a Jesus, a ter o entendimento que quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza é Jesus, tá certo? Então aí sim, a pessoa, pela fé em Jesus, lançando sobre Jesus os seus pecados, né? Porque para isso Jesus veio, para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Então, pela fé em Cristo, lançamos sobre Jesus todos os nossos pecados. Confessamos a Deus, não é aos homens, a Deus, já que todo pecado é contra Deus, né? Então, quebra da lei de Deus. Então, confessamos os nossos pecados a Deus, nos arrependemos dele, né? Cremos em Jesus, Jesus envia a nós o Espírito Santo, Deus envia a nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzir na nossa vida, né, aqui na Terra. E aí passamos, os nossos pecados estão sobre Jesus. No caso das crianças, como elas são crianças, ainda não pecaram, não têm entendimento, Jesus afirma que dos tais é o reino de Deus. E eu poderia colocar aqui, embora a Bíblia não fale muito a respeito disso, a questão das pessoas com problemas mentais, né? Pessoas que nascem, não é? Sem a capacidade mental, né, para poder ter entendimento das coisas de Deus, né? Pessoas que vivem, né, que têm problemas, chamadas de pessoas especiais, né, que têm problemas e não têm a capacidade de entender as coisas de Deus, e não tendo a capacidade de receber e entender as coisas de Deus, não pode crer. Mas, por isso, né, pela sua incapacidade de entender as coisas de Deus, não é porque elas não queiram entender, é que elas não têm a capacidade de entender. É diferente, uma coisa é diferente. Uma coisa é você ter a capacidade de não querer as coisas de Deus, aí você é culpado, certo? Porque as coisas de Deus estão aqui, você não quis, você rejeitou, não quero, não creio e não quero saber, não quero coisa. Tem gente que não quer saber, não quer conhecer, não quer nada,
Aí é uma coisa. Agora tem aqueles que não têm a capacidade mental para tal, para poder adquirir o conhecimento das coisas de Deus. E por isso não creem, não confessam Jesus. E eu creio que esses também, embora a Bíblia não diga isso, é um pensamento meu aqui colocado, podem estar aqui enquadrados neste verso, tá certo? E aí, no verso 15, após ele dizer isso, ele disse assim: em verdade, né, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, para receber o reino de Deus, nós temos que estar sem pecado, inocente diante de Deus, justo, justificado. E isso nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Jesus, ele leva sobre si os nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você crê nessa verdade, se você crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias, é enviado para a salvação nossa, para Salvador do mundo, aí sim, crer com o coração, não é só falar de boca, né? Não é só... Tem gente que fala que é cristão, mas não anda de acordo com a palavra de Deus, né? Não lançou os seus pecados sobre Jesus, seus pecados ainda estão sobre si, ainda carregam os seus pecados, vivem na prática do pecado. Uma coisa é você pecar ocasionalmente, porque ainda somos fracos, ainda somos falhos, não é? Ainda necessitamos da graça de Deus, guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar, né, contra ti, tá certo? A presença do Espírito Santo conduzindo a nossa vida, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? Aí sim, aí nós podemos afirmar que somos cristãos, andamos conforme Jesus andava aqui, de uma forma justa. Logicamente que, né, Jesus é o que há de mais justo e mais puro, da revelação completa, né, de Deus na terra. Mas nós, através de Cristo, em Cristo e por Cristo, nós podemos então chegar ao reino de Deus. Agora, se você, então, de uma forma inocente, humilde, né, veja a criança de colo. A criança de colo não é muito exigente com as coisas, né? Ela não tem ainda a capacidade de escolha, disso, daquilo, né? Quando ela está molhada, ela chora porque está molhada, né? Ou está com fome, chora, né? E aí você dá o alimento, né? Ela calma, dorme, né? Ela não exige assim, né, tantas coisas. Então ela é levada, né? Então é uma forma humilde, uma forma inocente, né, diante de Deus. Receber o reino de Deus assim, dessa forma, dessa maneira. De forma que nós não fizemos nada, nós não nos gloriamos de nada, né? Tem pessoas assim, eu sou boa, eu faço bem, né? Eu trabalho, eu sou honesto, né? Eu vivo a minha vida honestamente, então quando eu morrer eu vou para o céu. Quer dizer, colocando a sua salvação nas suas obras, no seu jeito de ser. E não é assim que o Evangelho ensina, né? Todos nós pecamos, somos pecadores, erramos, falhamos. Jesus disse, né, aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Não é por quê? Porque todos eram pecadores, tá certo? Então assim é a nossa vida. Mas a partir do momento que recebemos Jesus, o justo, o Salvador, o Messias, né, o Cristo de Deus, o enviado, o ungido, né, o Todo-Poderoso, aquele que Deus que se fez carne e habitou entre nós, né, que João fala lá no começo do seu Evangelho, né, o Evangelho de João, capítulo 1, ele fala ali de uma forma tremenda a respeito de Jesus, e aquele que habitou entre nós, né, tomou forma humana, se encarnou e morreu numa cruz, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É nisso que nós temos que estar firmados, é nele. Não precisamos mais
de sacrifício, porque quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Ele envia a nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo morando em nós, Ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, né? Então, quando vamos pecar, estamos propensos a pecar, o Espírito Santo que habita em nós, Ele já vai falar conosco: está errado, não é assim, você está pecando, né? Se arrependa do seu pecado, né? Viva em justiça, olha que você já foi justificado, a justiça de Deus em Cristo te alcançou, né? Então você tem que se viver uma vida justa, porque virá o juízo virá sobre todos, e aqueles que não tiverem Jesus serão condenados no juízo. Então você tem que ser convencido disso, que haverá um juízo, né? Infelizmente nós temos uma doutrina que, né, a pessoa é boa na terra, vive de uma forma boazinha, né? É igual pensando que Deus é Papai Noel, né? Se você for bonzinho durante o ano, você vai ganhar um presentinho no final do ano de Papai Noel. Não é, irmãos. Nós temos que ter a fé em Cristo. A nossa fé tem que estar em Jesus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir ao Espírito Santo, a Deus, que mude a nossa maneira de viver. E aí, conhecendo a palavra de Deus, Deus vai trabalhando em nós e vai mudando a nossa vida. Passamos a viver de uma forma que agrade a Deus, né? Quando a pessoa não conhece o Senhor, não anda com o Senhor, ela vive de uma maneira que agrade a carne dela e agrade outras pessoas que estão na carne também, né? Aí vive de uma maneira absoluta, de uma maneira errada, de uma maneira terrível, não é? E acham, né, que ainda merece o céu. Ninguém merece o céu. Ninguém pode estar no céu. Ninguém, né? Todos somos dependentes de Deus e carecemos da graça de Deus em nossa vida através da fé em Cristo Jesus. É só dessa forma que nós vamos alcançar, ou melhor, vamos receber o reino de Deus. Não tem outra maneira, não, né? É somente por Cristo Jesus. E aí no verso 16: e tomando-a nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, se nós, irmãos, né, estivermos como esses meninos, né, lançarmos os nossos pecados sobre Cristo, porque para isso Ele veio, para receber os nossos pecados. Na cruz ali estavam todos os nossos pecados, né, aqueles que creem naturalmente, e receber o Senhor Jesus, a mão do Senhor estará sobre a nossa vida, e seremos por isso abençoados. Éramos malditos. Por quê? Porque andávamos sem Deus, né? Andávamos sem a graça, não tínhamos a graça de Deus, o favor de Deus. Ainda que Deus, pela sua grande misericórdia e infinita bondade, né, existe uma graça comum que está de Deus, que está sobre bons e ruins, que aqueles que creem ou não. Um exemplo: o ar que respiramos, né? A chuva que vem sobre bons, sobre maus, o ar que tanto bom quanto o mal respira, né? O alimento, né, que nós recebemos, a terra que Deus criou, não é? Enfim, todas essas coisas são graças comuns que Deus dá a bons e maus, pecadores e não pecadores, crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos, enfim, todos recebem de Deus essa graça comum. Mas certamente aqueles que fizerem parte do reino de Deus, né, como esses meninos que aqui estão colocados, né, a mão de Deus estará sobre as nossas vidas. Uma graça especial nos será concedida, nos abençoando, nos guardando de todo o mal. Como o pai, né, guarda uma criança, um bebê, né, principalmente quando é o primeiro bebê, né, o seu filho, seu filhinho abençoado que Deus te deu, né, e você tem todo o cuidado com ele, né, um bebezinho novinho, ele requer uma série de cuidados, né, ele ainda não tem condição de andar sozinho, comer sozinho,
beber sozinho, de se trocar sozinho, não é? Fazer as coisas, eles são dependentes do pai, dependentes da mãe, né? Para que ele possa então andar, né? Sobreviver na terra. Não pode, se você pegar um bebê e deixar abandonado, certamente ele vai morrer. Então Deus também cuida daqueles que são seus, principalmente dos pequeninos, né? Aqueles que, por último, né, vão recebendo aí o reino de Deus, os novos convertidos, os novos nascidos, né, de Deus, os nascidos de novo, que recebem o Evangelho, né, eles necessitam de muitos cuidados, né? Então Jesus aqui quis mostrar isso, eu creio sim, né, os discípulos ali impedindo as pessoas de chegarem até Jesus, os meninos, as pessoas levaram seus meninos até Jesus e foram repreendidos por Jesus. Jesus ficou indignado aqui. Dessa forma também a igreja do Senhor, não é? A igreja do Senhor, ela deve acolher, né, receber com alegria e cuidado aqueles que estão começando na fé. São meninos, né? De novo nascidos, tá certo? Então aqueles mais experientes, os discípulos, aqueles que já seguem Jesus há algum tempo, né? Alguns são pastores, outros diáconos, outros evangelistas, ou mesmo liderança do círculo de oração, dos jovens, enfim, pessoas mais experimentadas no reino de Deus, já com uma caminhada mais longa, têm essa responsabilidade de receber os meninos e levar até Jesus. Não pode haver em nós impedimento algum, né? Não pode, que Jesus falou aqui, né? Deixar os meninos a mim, vir a mim, deixar vir a mim os meninos, e não os impeçais. Não podemos impedir, né? A todos aqueles que se chegam na igreja, né, necessitados de Deus, né, com o coração quebrantado diante de Deus, como uma criança, né, necessitando dos cuidados, nós não podemos impedir, não devemos impedir. Devemos até ajudar essas pessoas como eles estavam fazendo, né, pegando as pessoas no colo e levando até Jesus, tá certo? Infelizmente, né, irmãos, hoje na igreja, como naquele tempo, os discípulos, eram os discípulos de Jesus, estavam pedindo, né, os meninos ali de chegarem até Jesus. Hoje não é muito diferente não, né? Devido a atitudes de alguns líderes, devido a atitudes de algumas pessoas já antigas na igreja, né? Aqueles novos são impedidos muitas vezes de chegar até Jesus. E a orientação é essa: não os impeçais, né? Por quê? Porque aquele que vem, irmãos, até Jesus, ele certamente, com o coração aberto para Jesus, certamente ele vai receber o reino de Deus. Por quê? Porque ele vai confessar Jesus, ele vai reconhecer que é pecador, ele vai reconhecer que é dependente de Deus, né? Quando nós não conhecemos o Senhor, nós queremos ser independentes de Deus, né? Às vezes queremos até ensinar a Deus, né, como é que tem que fazer. E aí, muitas vezes arrogantes, né, inchados já com o conhecimento das coisas de Deus, e orgulhosos muitas vezes, e queremos, e por conta disso, né, pessoas ficam com vergonha, envergonhadas de ir à igreja, de entrar na igreja, por escândalos muitas vezes que acontecem, né, olhares desprezando as pessoas que chegam à igreja, né? Nós devemos acolher, nós devemos receber essas pessoas, porque dos tais será o reino de Deus, né? Senão, Jesus falou, repreendeu uma vez os escribas, né? Porque eles eram como sepulcros caiados, por fora pareciam justos, mas por dentro estavam cheios de rapina, de iniquidade, né? de imundícia, né? E eles ficavam à porta do templo, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Nós não podemos ser assim,
Nós devemos ajudar as pessoas, uma vez que nós verdadeiramente já somos discípulos, já recebemos o reino de Deus, já estamos no reino de Deus pela fé. Devemos receber essas pessoas e levá-las a Cristo Jesus. Não sou eu que salvo, não é a igreja que salva, de maneira nenhuma. O papel da igreja é receber as pessoas, buscar os perdidos. Não é por isso que a gente prega o evangelho, por isso que a gente anuncia o evangelho, por isso que a gente por isso que eu estou aqui, não é? Anunciando o evangelho e orando a Deus para que esse vídeo chegue nos ouvidos aí daqueles que não conhecem o Senhor, né? Mas nós vamos até Cristo somente pelas Sagradas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo que atua através da igreja. Amém? Então a igreja deve ser deve receber de bom grado e levar as pessoas a Jesus. Infelizmente, né, muitas igrejas querem agregar membros à sua instituição religiosa, né, devido a uma série de coisas, né, muitas vezes ganância pelo dinheiro que as pessoas podem fornecer, e aí agregam as pessoas à igreja sem o conhecimento de Jesus, sem levá-las até Cristo Jesus. Então nós temos hoje na igreja uma boa quantidade de pessoas, frequentadores de igreja, mas que não conhecem o Senhor, não conhecem o Salvador. Isso é terrível, porque não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é vamos dizer assim, o líder da igreja, daquela instituição religiosa que salva, mas é a palavra, é Jesus, né? Então tomemos cuidado aí, né? Onde nós, infelizmente, existem, Jesus já deixou isso avisado naquele tempo, falsos profetas, falsos ensinadores, né, que pregam outro evangelho, que na verdade não é o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo é um só, né? E aí ensinam coisas terríveis, e as pessoas ficam presas nisso dentro das igrejas, né? Impedidas de chegar até Jesus, impedidas de conhecer o Salvador e Senhor. Por isso que conhecer as Sagradas Escrituras é importante, né? Deve ser prioridade em toda instituição religiosa o ensino das Sagradas Escrituras. Amém? Fica por aqui, né? Eu pensava que poderia passar aqui para o verso 17, mas vamos parar aqui no verso 16 para não estender o vídeo, tá bom? A intenção aqui é colocar vídeos 30, 40 minutos, né? Já estamos aí com 32, 33, vamos parar por aqui, amém? Que você possa receber o reino de Deus como uma criança, né? E você que já está na igreja, não impeça ninguém de chegar até Jesus. Ensine o caminho, né? A palavra ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Então a igreja também serve para a igreja. Ensina aqueles que estão chegando, aqueles que estão nascendo novo, meninos em Cristo, a conhecer Jesus, a conhecer o Evangelho, porque certamente dos tais é o reino de Deus. Amém? Que nós possamos agradecer ao Senhor nosso Deus por tamanha salvação, por Cristo Jesus. E você que não conhece o Senhor ainda, seja bem-vindo, né? Eu aqui não prego instituição religiosa, ainda que eu faça parte de uma, mas a intenção aqui é pregar somente Jesus. Mas se você quiser mandar uma mensagem, falar comigo, eu terei o maior prazer de apresentar a você a instituição religiosa a que eu sirvo. Tem falhas, lógico, toda instituição religiosa tem falhas, mas ela ensina o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Ela ensina as coisas de Jesus. Amém? E eu terei o maior prazer de levá-los lá. E se você for de longe, não puder, procure uma igreja aí, né, mais próxima aí da Bíblia, né, que ensine Bíblia, que ensine a palavra de Deus como ela é. Amém? E assim você certamente receberá o reino de Deus. O Senhor dará a você o reino de Deus pelo conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que o Senhor Deus os alcance com a sua graça e maravilhosa graça. Todos vocês que estão ouvindo
sejam salvos em Cristo Jesus. Amém? E se puderem, compartilhem o vídeo, né? Dá um gostei aí, né? No vídeo, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a outras pessoas e o Evangelho esse vídeo possa alcançar outras pessoas, né? Me ajude aí na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. A intenção aqui é essa, é divulgar, é expor o Evangelho de Cristo Jesus para aqueles, principalmente para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Me ajude aí, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.